Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos. Antes de iniciarmos os trabalhos, a conversa, o estudo, a homília, nós vamos fazer o que nós chamamos de pacificação. O que é a pacificação? É nós soltarmos o corpo, soltarmos pensamentos, ou seja, nós deixamos os pensamentos fluírem sem dar energia para eles, deixa eles seguirem o próprio rumo deles. De onde eles vieram, eles vão voltar. A gente não vê de onde eles vieram, a gente não consegue enxergar de onde eles vieram, e a gente também não vai nem notar quando eles forem. Então deixa eles seguirem o próprio rumo deles. E as emoções que surgirem, seja uma excitação, uma alegria, um fervor, ou uma tristeza, uma angústia, incerteza, desconforto, independente do que surgir, também deixa seguir o próprio rumo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar numa posição confortável, vai relaxar o corpo, e assim como a gente relaxa o corpo, a gente relaxa o corpo mental. Relaxa os pensamentos, relaxa as emoções, e nós ficamos apenas conscientes, respirando de uma forma livre, tá? Esse é um dos diversos métodos que se tem. A gente vai deixar a inspiração e a expiração entrarem normalmente, deixando com que cada organismo se regule sozinho. Nosso corpo tem essa capacidade. Se caso alguém tiver com a respiração muito desajustada ou muito agitada, é aconselhável inspirar, segurar um pouquinho, soltar o ar, segurar um pouquinho, depois expirar de novo. Mas vamos tentar trabalhar um método mais solto. Na expiração, quando o ar sair, a gente vai procurar fazer o maior nível de relaxamento possível, tanto de corpo físico quanto de corpo mental. Quando expirar, deixa sair tudo, soltar. E deixa a inspiração vir sozinha, como se fosse uma onda do mar, assim. Deixa ela ir e voltar sozinha. Tá? A gente deixa o corpo relaxando e ficamos apenas conscientes. Vamos fazer isso por alguns minutos. Tá? Podemos começar.
Relaxa bem o rosto, relaxa os olhos, relaxa a maçã do rosto, relaxa a testa, solta o rosto por inteiro. Solta os ombros, cotovelos, solta o corpo para a gravidade, relaxa, solta. E deixa a respiração trabalhar livre, solta, aproveita ela e vai relaxando. Olhos abertos ou fechados ou semi-abertos, não faz diferença, importa trabalhar o relaxamento deles. Solta tudo, aproveita a respiração natural e relaxa. Aqueles que já foram apresentados a Deus, agora permanecem em Deus. Aqueles que já foram apresentados à presença de Deus, na ocasião dos movimentos internos ou externos, permanece na presença dele e então retoma na permanência dele. Sem sair do fluxo de cognição, fluxo de consciência, nota a presença, segue permanecendo nele. Aqueles que ainda não foram apresentados, ainda não estudaram, segue na pacificação, relaxando, soltando as tensões do corpo físico e do corpo mental, abrindo espaço, relaxando, pacificando. Mais um pouquinho. Tá bom.
agora ao longo dos trabalhos, ao longo dos trabalhos, sempre que a gente notar que fica tenso, ficou a cabeça muito agitada, já sabe como é, relaxa, solta tudo, fica só consciente, deixa a respiração vir natural, né? E aí se pacifica novamente, né? Para essa casa, que é uma casa de cura, assim como uma casa de proteção, de segurança, a gente ter essa base, tanto quem está recebendo tratamento, quem está ofertando, é super importante. A gente consegue abrir espaço e está com o espaço podendo receber essa infusão da energia dos guias, da energia de Deus, dos pais e mães orixás, para que o trabalho consiga acontecer. Quando está muito tenso dentro, né, a gente, além de não sentir bem, fica com o trabalho mais limitado. Quanto mais relaxado a gente estiver dentro e o corpo, mais flui as energias, né? O médium tem a vantagem que quando ele está em transe, os guias automaticamente já soltam ele, né? Mas de uma forma geral, para quem trabalha com magnetismo, né, é bom a gente ter esse costume, assim. E com isso eu passo a palavra para o nosso Iá. Seguimos. Então, uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome de batismo é Jaqueline. Eu sou uma Iá de Umbanda, nomeada pela espiritualidade de Cáritas, através do meu pai santo, Tata Lobo. Então, viemos aí de um tempo de estudo e prática, e muito estudo e muita prática, como o coração, né, em diástole e sístole. A gente se abre para o mundo e se fecha, se abre para o mundo e se fecha, que é como a natureza faz, inclusive com as estações, né? Por isso que a gente passa também pelas 4 estações. É natural e é muito saudável que a gente enxergue e olhe para o mundo e traga esse olhar para dentro da gente e se organize todas e quantas vezes a gente precisar se reorganizar. Porque é um eterno desconstruir para construir novamente. Isso é muito saudável, por mais que seja muito trabalhoso. Isso é muito saudável. Porque toda vez que a gente reconstrói, a gente constrói de uma forma diferente. Uma forma talvez mais estruturada, mais madura, mais consciente, com outras vivências e usufruindo dessa maturidade para construir de uma forma diferente. Então, a gente está numa jornada. Essa primeira conversa se chama Relicário de Amor. É uma aspiração nossa de trazer a teologia e o sacerdócio de Umbanda, de falar sobre a Umbanda. Porque ainda nos dias de hoje causa um pouco de constrangimento quando a gente escuta, fora, é claro, desse ambiente sagrado, a palavra Umbanda. Porque existem hoje muitos cultos com muitas roupagens e, consequentemente, também que traga muito benefício, mas que não usa dessa ferramenta Umbanda, da Umbanda genuína, como a gente fala, para diferenciar dessa Umbanda que foi se descaracterizando do principal fundamento. E para que a gente consiga conversar de uma forma livre, desimpedida, e que também não cause tanto constrangimento, que a gente vá repassando a forma correta de o que é essa religião brasileira, que veio com o intuito de amparar todos aqueles que chegam na hora e da forma que chegam. Então, na semana passada, ainda no módulo 1, como estamos hoje, a gente teve a primeira aula, que falamos sobre a apresentação da Umbanda. Como a Umbanda se apresentou para a espiritualidade, na espiritualidade, para a materialidade, para a humanidade. Falamos do tombamento do médium,
porque quando nasce, né, um ser humano, nasce junto com ele o fenômeno da mediunidade. A mediunidade, ela é orgânica. Cada um de nós, por mais que tenha a mesma faculdade mediúnica, ela é diferente a cada pessoa. Por isso que a educação mediúnica, ela tem que ser tratada no seu íntimo, ela não pode ser tratada e recolocada de forma coletiva, ela é muito individual. E nós mencionamos inclusive o Pai Zélio, que foi o fundador da religião de Umbanda, com o seu tombamento, para que ele organizasse a materialidade e a partir de uma materialização, de uma organização fisiológica, ele conseguisse desenvolver a mediunidade e, consequentemente, também dar encaminhamento para a jornada dele, né? Para o acordo dele com a espiritualidade. Então, dizendo também que todos nós somos médiums, em diferentes níveis de vibração, mas todos nós temos essa interação com a espiritualidade, uns mais, outros menos, de acordo inclusive com seus níveis de pacificação, com faculdades distintas, mas todos com a natureza de se comunicar com o mundo extrafísico. A partir de uma fisiologia organizada, a gente consegue ter uma interação maior com a espiritualidade. E foi isso que a gente trouxe na primeira aula, falando do tombamento do Pai Zélio, quando ele, de fato, ele ficou acamado para que a espiritualidade intervisse e ele, de fato, conseguisse caminhar por essa missão em que foi concedida a ele. Boa tarde, sejam bem-vindos, meninas. Hoje nós vamos falar sobre o fundamento, a característica e a qualidade da religião de Umbanda. Uma aula propriamente dita, mas que eu gostaria que fosse sempre em tom de conversa fraterna. Até porque eu estava discutindo com o meu pai de santo, o meu tata, e toda vez que a gente toca nesse elemento, ele é sempre muito rico e ele sempre nos traz muita reflexão. E isso é muito saudável também. Quanto mais vezes a gente conseguir conversar, mais dúvidas elas vão ser sanadas. Porque o momento que a gente está vivendo hoje, ele foi diferente do momento que a gente viveu no ano passado, quando a gente começou, na semana passada. As nossas vivências são outras, portanto, a nossa percepção do mundo também é outra. A mesma coisa é com o Evangelho. Toda vez que a gente abre o Evangelho, mesmo que seja a mesma passagem, a gente vai interpretar de uma forma diferente. Porque é de acordo, inclusive, com o momento que a gente está vivendo. Com a nossa necessidade, com a nossa aspiração e com o que a gente vem buscando para nós naquele evento em que a gente está ali cruzando. Então, hoje nós vamos falar sobre o fundamento da religião de Umbanda. Quando o caboclo das 7 encruzilhadas, que foi o fundador da religião de Umbanda, fundou a religião, ele disse que seria a manifestação do espírito para a prática da caridade. Esse foi ditado a característica, o fundamento, que teria como característica a prática da caridade no sentido do amor fraterno. Então ele ditou o fundamento, a manifestação do espírito para a prática da caridade. E em seguida ele já ditou que característica teria. A caridade no sentido do amor fraterno. Dali surgiram 3 qualidades: amor, humildade e fraternidade. O engajamento do amor com a humildade e a fraternidade gera a caridade de Umbanda, que é diferente de assistencialismo, que é diferente de filantropia. Ela não é uma doação material, ela é uma doação pré-cognitiva, energética e espiritual. A caridade de Umbanda ela é um pouco diferente
das demais caridades em que a gente vê no mundo. Porque hoje em dia a gente está muito acostumado em dizer que a gente faz caridade quando a gente doa um sacolão, uma cesta básica, ou quando a gente doa um agasalho, ou quando a gente doa algo que alguém esteja em necessidade. Isso, sem dúvida, é muito importante, deveria haver um engajamento muito maior, mas a caridade da religião de Umbanda, ela vai muito além disso. Ela vai da forma em que a gente olha para o mundo, da forma em que a gente se manifesta no mundo e o que a gente busca dele para o nosso íntimo. Amor no sentido de olhar a característica positiva do outro e dar vazão para que aquilo aumente. De olhar de fato as pessoas que estão na nossa volta. De incluir as pessoas no nosso coração. Humildade no sentido de equanimidade, de não superioridade e não inferioridade. Porque todos nós ocupamos o nosso espaço no mundo, indiferente do nosso título, da nossa formação acadêmica, da posição que a gente ocupa na sociedade. Todos nós temos muita importância. E é isso que a gente precisa entender. Olhar o outro de uma forma em que o outro faça diferença na nossa vida. E fraternidade. Fraternidade no sentido de olhar o sofrimento do outro e naturalmente aspirar que aquele sofrimento acabe. Porque quanto mais pessoas sofrendo no mundo, mais agressão brota de tudo isso. Então, as 3 características da religião de Umbanda é amor, humildade e caridade. O contraponto disso, o oposto do amor, é o desamor. É quando a gente não consegue incluir o outro. A gente olha e se vê separado dele. O sofrimento dele é só dele, o meu sofrimento é só meu. A partir disso, a gente se conecta com o mundo de uma forma negligente. E a gente deixa de praticar a humildade e aí começa o orgulho. O orgulho de se sentir superior, de se sentir melhor, de se nomear com virtudes e o outro com uma pessoa com hábitos negativos que geram vícios. A partir daí, a fraternidade ela se esvai e a gente entra em solidão. A gente se isola do outro, não inclui ele no nosso coração e mesmo que a gente viva cercado de pessoas, a gente se encontra só. Então a Umbanda, ela veio quando o Caboclo fundou a religião, no dia 15 de novembro de 1908, ele já ditou o fundamento, que seria a manifestação do espírito, mas não o espírito na forma em que a gente conhece, o espírito inclusive encarnado, porque se nós somos umbandistas, seria muito fácil para que num dia de culto como hoje, a gente permitisse, pelo fenômeno da incorporação, incorporar um guia de sabedoria e bondade umbandista e ele manifestasse a caridade através de nós. Mas a caridade de Umbanda ela é a manifestação do espírito praticante, encarnado, que olha o mundo, inclui todas as manifestações de mundo, não se coloca nem superior nem inferior a ninguém, e naturalmente ele olha e enxerga o sofrimento do outro. Porque quando ele está isolado do mundo, ele não consegue enxergar nem o próprio sofrimento. Quanto mais o sofrimento de quem está do lado da gente, que muitas vezes se manifesta com uma agressão. Muitas vezes as pessoas que nos agridem, elas estão com um sofrimento tão profundo que elas não conseguem enxergar a própria dor. E mesmo assim, elas nos agridem. Isso é parte de um grande sofrimento. O contraponto do amor é o desamor, o contraponto da humildade é o orgulho e o contraponto, olha o Pedro falou, da fraternidade é a solidão.
Daí brotam as características, os sintomas de quando a gente se manifesta no engajamento do amor, da humildade, da fraternidade, gerando aí a característica da caridade de Umbanda e o amor fraterno. Existem sintomas que brotam naturalmente deste ponto. E sintomas também que brotam naturalmente quando a gente está em desamor, em orgulho e em solidão. Eu vou deixar pro Paulo falar um pouquinho também, senão... Não, mas é isso aí. E é importante que a gente consiga ver que isso não é uma característica apenas da teologia de Caritas, né? Que é esse corpo doutrinário que foi psicografado por esse conjunto de espíritos, o qual a gente pratica e toca adiante, né? Isso é algo que o Zélio já falava. Zélio foi o médium fundador da Umbanda, né? Zélio Fernandino de Moraes. Ele já foi questionado sobre isso, que é o que a gente estava conversando ali dentro. Existe muito essa visão de que a Umbanda ela se manifesta como a lógica de um espírito incorpora e esse espírito faz a caridade, dando passe, né? Mas essa complexidade tem desde a base, né? Tanto no dia seguinte, no dia 16, lá, o Caboclo das Sete Cruzilhadas colocando que a prática principal do culto seria a prática da caridade no sentido do amor fraterno, então ele traz amor e fraternidade junto ali, tendo por base o Evangelho e Jesus Cristo como é supremo. Tanto quanto o próprio Zélio, o próprio médium, quando entrevistado em vida, falou, se é para entender Umbanda, entende como humildade, amor e caridade, né? Lembrando que caridade não existe sem fraternidade, então tecnicamente tem que ter amor, humildade, fraternidade e caridade. Então isso já é trazido já há mais de um século, mas por alguma razão aquilo se perdeu. E eu sinto que uma das razões de ter tido muitos centros que se desviaram ao longo do tempo, assim como a nossa irmã estava explicando, é um pouco por causa disso, porque se perderam, passaram longe do Evangelho, passaram longe do amor, da fraternidade, da humildade, se perderam um pouco do que estava acontecendo, assim. Essa é uma das causas. Então ficou super claro. Agora, o que a gente vai estar colocando são os sintomas disso, né? O que acontece? Quando eu enxergo que todas as pessoas, assim como eu, temos esse grande potencial criativo de estar se manifestando, estar se expressando de infinitas formas diferentes, a gente entende que o jeito que a gente está hoje não determina quem nós somos. É só a forma que nós estamos, não é o que nós somos. Nós não somos engessados, né? Então, se a pessoa hoje está agressiva, hoje ela está agressiva, ela não é uma pessoa agressiva. Ela é algo, uma existência, uma consciência, que ela é criativa, que ela se manifesta de inúmeras formas e, infelizmente, nesse momento está sendo agressiva, né? Como a nossa Iá já explicou, se está agredindo ali quer dizer que tem sofrimento, né? Mais adiante, quando começar a estudar 7 linhas, né, também chamadas do Espírito de Deus, a gente vai estudar os orixás que falam sobre a negatividade. Então tem toda a explicação, né? Aquela agressão é um óleo quente que nos queima, mas aquele óleo ferveu em algum lugar. Ferveu dentro da pessoa que lançou essa agressão. Então o sofrimento está ali, né? Então o que acontece? Quando isso está acontecendo, existem consequências. Existe uma realidade que ou quando o coração está bem, ou quando o coração não está bem, né? Então quando eu enxergo que essa pessoa ela é livre, né, eu consigo incluir independente do que ela faça, que é o amor que já foi explicado. Eu consigo entender que ela é igual a mim, nós somos iguais, não existe superior e inferior. A humildade que já foi explicada. Se existe sofrimento no próximo ou em mim, existe a aspiração que aquele sofrimento cesse, a fraternidade que foi explicada. Agora, o que acontece quando isso está acontecendo? Eu fico em relação comigo mesmo e com todos, independente das nossas histórias. Não faz diferença se o outro aprontou comigo 5 vezes, 10 vezes ou 50 vezes, né? 7 vezes 7, enfim, 7 vezes 70. Não faz diferença. Então, eu transcendo os referenciais que eu tenho sobre mim mesmo, sobre aquela pessoa. Ou seja, tanto faz as memórias que eu tenho dele ou dela, ou de mim. Eu sei que ela é essa consciência livre, criativa.
Então, tanto faz o que ela fez para mim hoje, ou tanto faz o que ela vai fazer amanhã. Ela é mesma, nós somos o mesmo. Nós temos a mesma natureza. Então, isso eu tenho transcendência. Transcendência. Se eu não tiver esse olhar, eu fico preso na minha lembrança das historinhas que eu tenho para com ela e para mim mesmo, né? Os ocidentais, de uma forma geral, em especial a nossa sociedade moderna, ela é muito autocrítica, autopunidora, né? Então, nós nos machucamos internamente o tempo todo. Então, a gente pode fazer isso conosco também. Olha só o que tu fez de novo, né? Então, a gente tem o quê? O oposto da transcendência, que é aprisionamento. Onde, ao invés de eu conseguir me relacionar livre com aquela pessoa comigo, eu me aprisiono nas histórias que eu me lembro. E eu não consigo olhar aquela pessoa de fato como ela é. O que acontece? Quando eu consigo olhar de fato que essa pessoa ela é livre, e eu tenho, portanto, transcendência, eu consigo olhar ela com frescor, surge a majestade. Majestade assim, é como se estivesse num trono. Independente do que o outro fizer, eu estou bem. Ele fez uma coisa legal para mim, eu estou bem. Que bom, que se multiplica as coisas benéficas que essa pessoa faça para mim ou para ela mesma, ou para quem for. Se ela aprontou, também tanto faz. Tomara que ela não deixe de aprontar, mas eu continuo bem. Porque a transcendência ela faz surgir majestade. Lembra que isso tudo teve como base amor fraterno. Então, amor fraterno gera a transcendência gera majestade. Enquanto se eu tivesse solidão desamorosa, o que acontecia? Eu ia ter aprisionamento e em vez de eu estar bem, independente do outro, eu ia estar totalmente instável. Que é o oposto, então, da majestade é a instabilidade. Se o outro se mexe de um lado, eu tenho que mexer junto. Se o outro deu um bom dia mais ou menos, eu já fico meio torto no café da manhã. Já para não ofender, já para não deixar o outro mal, já para não deixar para que eu ficar de um jeito ou de outro, eu já começo a me torcer todo. Já começa a surgir até dor no corpo. Instabilidade. O outro olhou de uma forma específica, já acabou amanhã, já acabou o dia. Isso é instabilidade, né? Então, se eu fico aprisionado nas minhas histórias com as pessoas, do que está acontecendo, no momento a momento, eu fico instável. O que acontece com essa instabilidade? Gera desarmonia. Minha energia já não flui livre. Ela já não está saudável. Ela já está tremendo dentro, ou para uma ira grande, ou para uma tristeza grande. Ela já começa a se mexer, se modular, de um jeito que vai surgir uma aflição, que é a próxima etapa da desarmonia, a aflição, né? Aflição cognitiva, um pensamento que não é legal, um raciocínio que não é legal, uma emoção que não é legal. Enquanto, de outro lado, se eu tenho amor fraterno, que faz surgir transcendência, faz surgir majestade, ou seja, eu estou sempre bem, dali surge harmonia, minha energia fica bem, fica livre, fica independente, e essa harmonia faz gerar êxtase, que são pensamentos construtivos, emoções construtivas. Então, tecnicamente, na Caritas, na doutrina da Caritas, na teologia da Caritas, quanto mais nós comungamos com Deus... quanto mais nós comungamos com Deus, seja chamando de Deus, consciência primeira, causa primária de todas as coisas, cônscio omega, ato puro, que nem falava São Tomás, independente de como nós chamamos, se nós comungamos com aquilo que é primordial, aquilo que é mais íntimo, nós encontramos esse grande nível de liberdade e a gente consegue estar de peito aberto, né? Então, quanto mais comungamos com Deus, mais se manifesta amor fraterno, mais se manifesta transcendência, majestade, harmonia e êxtase. Quanto mais eu não comungo com Deus, quanto mais eu não toco nisso que é mais profundo, mais surge solidão desamorosa, mais surge, em vez de transcendência, surge aprisionamento. Em vez de eu ter majestade, eu tenho a instabilidade. Ao invés de eu ter harmonia, eu tenho desarmonia. Ao invés de eu ter aflição, eu tenho êxtase. Aí a bagunça está feita. Que é basicamente o resumo das últimas 50 encarnações que a gente tem, né? Então, a gente vai gerando mérito e depois de um certo tempo a gente consegue receber esse tipo de instrução. Ou entender as que já existem. Isso já se fala em todas as tradições de sabedoria do mundo, há muito tempo. Com linguagens diferentes, é lógico. Essa nossa linguagem ela é basicamente cristã, então a gente consegue ter essa liga com pensamentos cristãos que veem a mesma coisa. A ideia é interessante que os autores da igreja eles usam quando escrevem amor, lembrando amor no sentido perfeito ágape, né, que é a união de amor, humildade e fraternidade, em grego. Storagé, amor, tapenos, humildade, filia, fraternidade, a união dos três vira ágape, que é amor fraterno, esse amor perfeito.
como Jesus quando disse, né, amai uns aos outros assim como vos amei, que também vos amei uns aos outros, né? Nisto conhecerão aqueles que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí deu um novo mandamento, ele usou ágape ali, que essa é amor fraterno. Então, ágape, esse amor fraterno, esse amor completo, íntegro, hífen, caridade. Então, sempre quando eles falam caridade, eles falam amor, caridade. Ou quando fala amor, caridade. Porque uma coisa gera engajamento e gera caridade, gera aquela ação. E caridade, de fato, tem que ter por base amor. Então, eles tiveram uma sacada genial, né? Em especial na Idade Média, aí, né? Porque falava-se da Idade das Trevas. Tá, teve horrores, né? Que um monte de gente fez, né? A igreja fez muito também. Mas naquela época existiam grandes praticantes. Então, para tentar teologicamente segurar uma expressão correta, eles botaram para escrever amor e caridade. Isso é genial. Então, para a gente poder entender que isso é muito antigo, né? Basta ter o olhar para ver, né? É isso. Eu acho que por si só essa breve conversa já gera muita reflexão. A gente vai conversando e vai fazendo ali, né, um retrocesso no nosso mental, nas nossas passagens, enfim. E a gente começa a ver, né? Quando eu me manifestei dessa forma, brotou esse tipo de energia. Quando eu me manifesto daquela outra, eu boto a outra. Brota uma outra qualidade, um outro sintoma a partir daquele meu relacionamento com o outro. É sempre em relação ao outro, mas na verdade é sempre olhando para dentro de nós, né? Porque a gente está o tempo todo se comunicando, não sempre de uma forma verbal, mas também energética com as pessoas. E quando Paulo falou, né, que um bom dia torto a gente já se ajeita na cadeira, né? O quanto a gente gasta de energia para que a gente consiga se adequar no mundo em relação à criatividade do outro. Então, quando a gente está em majestade, a gente está além disso. Além do oi torto, além do bom dia feliz. Todos eles são bem-vindos. Independente da forma que venha, se a gente está bem consigo mesmo, se a gente está incluindo toda essa criatividade, toda esse manancial que o outro veio me trazer, eu fico bem de qualquer forma. Então, eu acho que já gera uma boa reflexão para a semana. Passamos com essa conversa sobre o fundamento da religião de Umbanda, sobre a característica dele e a qualidade dessa caridade, que é um pouco diferente da qualidade em que a gente encontra aí no mundo, em que a gente vive num estado de barganha. Eu não dou nada para ninguém porque ninguém me dá nada. Então, é isso que a gente chama para reflexão e também para trazer esse olhar mais inclusivo da religião de Umbanda, em que ainda nos dias de hoje, né, essa religião que já tem 116 anos, vai fazer agora, né, em novembro, ainda é muito mal vista. Ainda gera um pouco de aflição toda vez que a gente precisa explicar para alguém por que trabalha na religião de Umbanda e o que é essa religião de Umbanda que usa da mediunidade, do fenômeno de mediunidade, de incorporação, para trazer um pouco de caridade para o mundo. Então eu gostaria também de agradecer a presença de todos vocês. Já foi um grande avanço a gente conseguir todos nós se deslocar para chegar até aqui, não nesse dia de hoje, mas consciencialmente, para se colocar em caridade, principalmente se ofertar essa caridade, desse olhar mais inclusivo, inclusive das nossas fragilidades, e praticar. A partir de um momento em que a gente recebe uma instrução, a nossa responsabilidade aumenta. E com o aumento dessa responsabilidade, a gente precisa vigiar mais o nosso olhar, para que, ao invés da aflição, brote o êxtase. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. A gente passa agora para o nosso momento do Evangelho. Boa noite a todos. Vou pedir para ti ir ali pro púlpito. Vai gravar agora? Eu vou deixar gravando. O pessoal de casa também assistir. Tem muitos dos nossos irmãos trabalhadores que estão assistindo de casa.
Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Lucas. Eu vou fazer uma breve passagem do... Precisa de um microfone, né, Jaque? Se tu quiser, pode ligar. Não? Do Evangelho, né? Que foi para passagem para nós, para o trabalho de hoje. No caso, então, fazer a leitura, é uma leitura bem curtinha, tá, pessoal? É a leitura de João, evangelista João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o versículo ele é bem curto, é bem simples, e se a gente for parar para analisar a grandeza que tem nesse versículo, poucas palavras que trazem muita referência, inclusive, de passagens do Antigo Testamento, de Jesus, antes de Jesus encarnar, no caso, né, antes de Jesus vir à Terra. E aí a gente faz uma reflexão, né, eu convido a gente para parar para pensar sobre como se Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, se a gente olhar, isso é uma resposta de Jesus, né? Se a gente der uma olhada no versículo anterior, que é quando Tomé pergunta, Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a gente analisar o contexto que Jesus traz isso, eles estão chegando já perto de Jesus ser entregue, de ser crucificado e entrar em toda a via sacra final de Jesus na Terra. Jesus, então, tem essa... Diferente de alguns, por exemplo, tem no Antigo Testamento, a gente tem a passagem de Adão, né, que tem mais aquela ideia de... Quando a vida vai conduzindo, ele vai indo conforme vai sendo conduzido pela vida. Jesus, não. Jesus é um espírito divino, com essa conexão com Deus, ou seja, com Deus encarnado, né? Deus na forma humana, justamente para ter essa conexão, essa divindade, e Jesus remete justamente a isso. Então, esse caminho, quem melhor pode saber esse caminho, senão Jesus, que foi Deus encarnado, né? Que foi a presença de Deus no meio da humanidade, da sua própria criação, para saber como é que ele vai desempenhar esse caminho. Então ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, Jesus é essa fonte do caminho para chegar até o Pai, né? Tem uma música, tem uma frase, um verso da música que fala: Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Então eu acho que isso é uma relação muito boa para a gente pensar nessa passagem, né? Como eu comentei, curta, mas que eu acho que tem uma mensagem de grande importância. Não sei se o colega Rodrigo tem alguma contribuição também para fazer. Na verdade eu tenho uma pequena contribuição, assim, que obviamente que o tema ele é bem amplo, assim, poderia ficar falando bastante sobre, mas basicamente essa passagem ela traz a seguinte reflexão, ao meu ver, assim, primeira reflexão que é a continuidade do processo pedagógico de Moisés, tá? Que é o seguinte: o propósito de Deus na vida de Moisés era o seguinte: livrar o povo hebreu da escravidão egípcia. O que seria essa passagem sobre esse viés? Tá? Tirar a escravidão da materialidade, né? Fazer as pessoas se perceberem que a verdadeira vida é a espiritual, né? Então, na verdade, essa passagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele reflete isso, né? Que a verdadeira vida é a espiritual, né? E com a vinda de Jesus, ele traz vários conceitos, sobretudo esse da espiritual, né? E basicamente eu sou, o que quer dizer quando ele fala eu sou, ele reflete a natureza divina, né? Que é os atributos divinos, as potências divinas, e ele diz que todos nós temos essa capacidade de representar todos esses atributos divinos, né?
Deixa eu ver o que mais aqui. Também fala assim, ó. Dos caminhos, né, que Jesus propõe, que são eternos, que é a reforma íntima, o lado oculto, não são vistas aos olhos da maioria das pessoas. O olhar para nós e não nos reconhecermos, independente dos protestos materiais. A verdade basicamente nos liberta das bramuras das ilusões. Quem me segue não entra em treva. Então, basicamente é isso, pessoal. Basicamente é isso. E só fazendo um gancho, né? Agora linkando com o que o Paulinho tinha comentado também, eu estava pensando hoje de manhã, quando Jesus esteve encarnado entre nós, né? Certamente não deve ter sido uma coisa muito simples, até pela época que ele esteve presente na Terra. Então eu acredito que tenha sido uma jornada muito árdua, um fardo extremamente pesado. E quando eu estava vendo a reflexão sobre essa passagem, tinha isso, né? Que Jesus se mantinha constante no caminho, sem desvio, sem deixar respingar o óleo fervendo, na certa, como ele, por ele ser um espírito puro, né? Um espírito conectado com Deus, ele nem deveria ter esse tipo de sentimento ou alguma coisa desse tipo. Não sei também por função dele ser humano, o lado humano dele, né? Na certa, provavelmente ele poderia sentir algumas coisas assim. E ele sempre conseguiu conduzir esse lado divino nele e fazer justamente essa ligação com o divino aqui na Terra. É isso. Então, encerrando os estudos de hoje, eu agradeço a presença dos irmãos de casa também e vamos para o atendimento fraterno.